Don't repeat yourself, ou seja, não se repita. A sigla em inglês fica dry. É um conceito bastante conhecido na programação e ele se relaciona com a modularização e o reaproveitamento de código. Em contrapartida, um código que não se aproveita desse conceito às vezes é chamado de wet, que é sigla para Waste of Everyone's Time ou We Enjoy Typing. É basicamente para dizer que você vai perder muito tempo digitando coisas desnecessárias. Dry significa seco, wet significa molhado. Não tem nada a ver seco e molhado com o código, mas é só para dizer que eles são completamente opostos. O primeiro representa um código bem estruturado, reaproveitável. Já o segundo, um código que vai literalmente te fazer perder bastante tempo. Na programação, as coisas escalam muito rápido e se você não tomar cuidado, você vai se perder completamente no que você está fazendo. Eu estou dizendo isso porque você vai encontrar esses termos por aí se já não encontrou, né? E também porque don't repeat yourself é um conceito vital e nós vamos programar pensando nele desde o começo. Jazz Club. Uma função é um trecho de código reutilizável. É o primeiro recurso que você tem para modularizar e reaproveitar código. Para explicar isso certinho, eu vou separar a ideia de função em 4 partes. Não é a forma oficial, digamos assim, mas eu creio que vai ficar bastante intuitivo. As partes são nome, argumentos, procedimento e retorno. O nome, assim como para variáveis, respeita o mesmo padrão. Você tem que começar com letras underline e depois pode colocar letras, números e underline. Os argumentos são dados necessários para executar aquela função, ou seja, para fazer todos os procedimentos dela. Os procedimentos são as linhas de código que aquela função vai executar literalmente, é o corpo dela, o conteúdo. E o retorno é a resposta que essa função dá quando ela é executada, é a possibilidade dela retornar um valor para ser utilizado fora dela, na linha em que ela é chamada. Vamos para o exemplo prático. Aqui no GD Script Playground, vou só deletar esses comentários, né? Infelizmente aqui, toda vez que você abre, ele vem com esses comentários. Vamos supor que você precisa fazer uma função que divide 2 números. Claro que isso é um exemplo meio bobo, mas o que a função faz exatamente não é o foco aqui. Para poder declarar uma função, você vai usar a palavra reservada func, igual aqui, né? Func vem de function. Em inglês, você pode pensar que é função também em português que funciona. A primeira parte da função é o nome. Eu vou dar o nome divide, respeitando os padrões. E aí você tem que abrir parênteses. Dentro do parênteses, você coloca os argumentos. Você dá nome para os argumentos e define a ordem que esses argumentos precisam ser colocados na função. Como eu estou dividindo aqui, eu preciso de 2 argumentos. O dividendo e o divisor. Os nomes das partes de uma divisão, né? Você aprendeu isso no ensino fundamental, certamente. Então vamos lá. O primeiro é o dividendo, que é o número que está sendo dividido, e divisor, que é o número que divide. Pode colocar A ou B aqui, enfim. Como eu disse, eu tento colocar nomes que deixam claro para que serve aquele argumento. Depois, você precisa colocar 2 pontos, que no GDScript é uma forma de dizer que vai abrir um novo bloco de código abaixo. E aí você aperta Enter e ele já coloca aqui, né, indentado para você. Não pode esquecer que tem que estar indentado depois dos 2 pontos aqui. Basicamente, quase sempre que você colocar 2 pontos, você vai colocar abaixo um bloco indentado. O processo de criar variáveis que a gente viu nos vídeos passados também funciona dentro de uma função. Então eu vou criar uma variável aqui, var resultado, que vai ser a variável que vai guardar o resultado da divisão. Eu uso o operador de atribuição e aí dividendo dividido por divisor. Isso aqui seria o procedimento da função. Como é uma função simples, ela só tem uma linha só no procedimento dela, né, no corpo da função. A gente já deu o nome, definiu os argumentos, colocou um procedimento e por último a gente tem a opção de colocar um retorno, return. Eu vou retornar o resultado. Uma vez definida a função, você pode chamar ela colocando o nome dela, divide, e abre parênteses, igual quando você declara, mas aqui você está fazendo uma chamada de função. E aí você passa o valor dos argumentos. Aqui você define o nome dos argumentos dentro do escopo da função. Aqui você diz o valor que você quer que essa função receba para o dividendo e para o divisor, no nosso caso aqui. Vamos fingir que a gente quer dividir 5 por 2. Você coloca 5,2. Separa por vírgula os argumentos.
Aqui na hora de definir também, tá? Separa por vírgula. Se eu precisasse de um terceiro argumento, eu colocaria vírgula terceiro. Isso aqui já vai executar o divide quando o ready for chamado. Mas, para a gente ver o resultado, a gente precisa dar um print aqui, né? E aí, quando a função executar, ela vai retornar o resultado. E esse resultado retornado vai vir para cá. E então o print vai mostrar ele na tela para a gente. Day run, o resultado foi 2. Claro que 5 dividido por 2 é 2,5. Mas, como a gente colocou dois números inteiros, como a gente viu na aula passada, ele dá um número inteiro como resultado também. Então, se a gente colocasse aqui ponto 2 e ponto 5, ele retorna 2,5. A gente pode deixar essa função melhorzinha resolvendo isso aqui, né? Então, sFloat e aí sFloat. Ó, ele já veio um pouquinho para cá. E eu posso colocar 5 e 2. E essa nossa função já reconhece que ele quer sempre float, né? Você não precisa se preocupar com isso. Beleza, o que está acontecendo aqui? Vamos nos detalhes. A gente declarou uma função e definiu que ela precisa de 2 argumentos para funcionar. Se eu chamar sem um dos argumentos, ela dá erro, não funciona. Se eu chamar com um argumento a mais, ela também dá erro, não funciona. Aqui tem um output aqui. Muitos argumentos para a chamada de divide. Espera-se no máximo 2. No caso aqui, espera-se no máximo 2 e no mínimo 2 também. A função tem 2 argumentos exatamente. Rodei aqui mais uma vez só para o output vir para cá. Aqui dentro nós temos um escopo. Um escopo é um trecho ou um contexto no qual variáveis podem existir dentro dele ou funções podem estar disponíveis dentro dele, enfim. É uma parte separada de código. De forma que eu não posso acessar a variável resultado aqui. Se eu tentar dar um print resultado, a variável que eu declarei aqui, não funciona. Ele dá um erro. O identificador resultado... Opa, eu escrevi errado. Então, nesse caso, a questão não foi essa. Mas, enfim. O identificador resultado não está declarado no escopo atual. Current scope. Então, no escopo do ready, esse escopo aqui, a partir... nessa indentação, dentro dessa função, resultado não está definido. Resultado só está definido no escopo do divide, aqui. Uma variável que eu declare aqui ela está no escopo do arquivo inteiro, digamos assim. E aí está no escopo dessa classe. Na verdade, ela vai estar no escopo do objeto que for feito usando essa classe. Então, eu posso acessar ela aqui e também posso acessar ela aqui. Em qualquer lugar que eu quiser, eu consigo acessar essa variável. Valor, valor. Por que ficou valor, 2.5 e valor? Vamos seguir a ordem com que o código está sendo executado. O ready ele é executado primeiro, porque assim que fica tudo pronto, ele executa ele. A gente viu isso nas aulas passadas. Aí, vem na linha 6, ele executa o print. Quando ele tenta executar o print, né? E aí o argumento do print é uma função. Aí ele, digamos assim, para aqui, vai lá executar essa função antes de executar o print. Afinal de contas, ele precisa saber o que é que ele quer mostrar na tela. Então ele vai daqui, ele vai direto para essa linha. Vai direto para essa linha, né? Com os valores de dividendo e divisor de acordo com o que está aqui. E aí ele dá o print, né? Variável que é valor. E aí vem esse primeiro valor aqui. Depois ele calcula o resultado. Retorna o resultado para cá de novo. Esse divide 5,2 passa a valer o resultado. Então, ele dá o print nesse resultado, 2,5. Por último, ele dá o print aqui na variável valor. Esse é o caminho que o interpretador está fazendo na hora de executar esse código. Eu vou deletar aqui esses 2 prints, né? Foi só para explicar um pouco sobre escopo. Mas, como eu disse, é bom você saber que existe. Se você não estiver conseguindo acessar uma variável, provavelmente ela não foi definida naquele escopo. Ela certamente não foi definida naquele escopo. Essa função aqui, ela possui o próprio escopo dela. Assim como aquela variável que a gente fez, aquelas 2 variáveis que a gente fez dentro, essa aqui, né? Está dentro do escopo dessa função. E aquela variável que a gente fez agora há pouco também estava no escopo do arquivo inteiro. Esse divide é uma função que também está no escopo do arquivo inteiro. Você pode usar ela dentro do ready ou dentro de qualquer outra função que você quisesse. Por exemplo, você poderia fazer uma função divide por 2, né? E aí você recebe um número
que você divide por 2. Então, isso aqui é meio inútil, mas eu vou continuar mesmo assim. A gente pode, inclusive, retornar direto aqui o divide número 2. Certo? E agora a gente tem uma função que divide por 2. E a gente usa dentro dela a função divide. Ela pega o número que você passou e divide por 2. Vamos testar por 2. A gente só precisa passar o 5 agora, porque essa função só recebe um argumento. 2.5. Então, o que está acontecendo aqui agora? O print é chamado, aí ele chama o dividido por 2, passa o 5 como argumento. Aí ele vem para cá. Aqui ele já manda retornar, mas manda retornar o quê? Manda retornar o divide, passando o número, que agora está valendo 5, e o outro número 2. Então, o divide vem para cá, passando o 5 e o 2. Aí ele cria uma variável chamada resultado, pega o dividendo como float e o divisor como float, coloca no resultado 5 dividido por 2 é 2.5. Retorna o resultado. O resultado é retornado para onde? Para cá. Aqui, retornado 2.5 como resultado, ele retorna também o resultado. O resultado para onde? Para cá. Lembra que eu disse que as coisas escalam muito rápido e se você não tomar cuidado você perde o controle? Pois é, se a gente continuasse fazendo isso aqui, a gente poderia perder o controle. Isso aqui não está muito adequado. Porém, era só para dizer que eu posso criar uma outra função e usar outra função dentro da função nova que eu criei. Né? Basicamente é isso que eu quero que vocês tirem daqui. Deixa eu deletar isso aqui, não vamos precisar mais. Agora, um assunto bem diferente. Condicionais. Fechando esse assunto, a gente já pode fazer um projeto de algum jogo ou algo assim, para poder fixar o conhecimento, né? E você já ir aprendendo algumas coisas a mais também sobre a Godot Engine. Além, claro, da programação, da lógica de programação. Condicionais. O que isso faz? Ele abre um bloco de código, um novo escopo, inclusive, que só será executado caso uma dada condição seja verdadeira. Então, antes de mostrar exatamente como isso funciona, eu vou mostrar os operadores que fazem parte disso, que são os operadores de comparação. Esses operadores são menor, menor igual, maior, maior igual, tirar o mouse daqui, igual e diferente. Olha só, o operador de comparação igual não pode ser confundido com o operador de atribuição, o igual. Esse aqui, igual, igual, compara dois números, enquanto esse aqui atribui o valor a uma variável. Pode ser que você confunda isso algumas vezes, né? Principalmente porque a gente vai falando igual e o operador de igual, na verdade, é igual, igual duas vezes. Isso aqui é atribuição. Beleza. Isso aqui serve, claro, para comparar dois valores. Se a comparação for verdadeira, ele passa a valer verdadeiro. Se for falsa, ele passa a valer falso. Para poder fazer, então, uma comparação dessa, condicional, a gente usa a palavra reservada if. Então, a gente faz uma comparação aqui dentro. Vamos usar o menor. If significa se, né? Então, se 3 for menor que 4, a gente coloca 2 pontos abrindo um novo escopo aqui dentro. Então, lembrando que isso é um novo escopo, você pode criar uma nova variável aqui dentro. E essa variável não vai estar acessível aqui, que é o escopo de fora. Veja só. Erro. A variável não foi declarada no escopo atual. Mas, se você colocar essa variável no mesmo escopo, indentando aqui, ficando no mesmo nível, 3. Então, o que aconteceu? Se 3 é menor que 4, e 3 é menor que 4, a gente sabe disso, né? Matemática. Ele criou a variável, colocou o número 3 dentro dela e printou 3 para a gente. Simples assim. Então, quando uma variável está no escopo para dentro, né, ela está indentada aqui, ela não fica disponível fora, como a gente viu aqui. Porém, o contrário, se eu pegar e tirar isso aqui e colocar de fora, e aí colocar o print aqui dentro, deixa eu voltar para cá. O contrário funciona. Então, a variável aqui, chamada variável, está disponível dentro do escopo desse if, ou da run. 3. Porque o escopo do if, ele é parte do escopo do ready. Entendeu? Então, o que está disponível dentro do ready está disponível dentro do if. O contrário não é verdade. Se você criar alguma coisa dentro do if, ele não está disponível fora dele, dentro do ready. De novo, o mais importante é saber que existe.
se não tiver ficado claro. Né? Beleza, eu estava falando de condicional, acabei falando de escopo. Além disso, eu tenho o menor igual, né? Então 4 é menor que 4? Não, então isso aqui não vai ser executado. Deu none, né? Nenhuma saída. Não printou a variável 3. Se eu usar o menor igual, aí ele pode ser menor ou igual. 4 não é menor que 4, mas é igual. Então ele executa e faz o print dessa variável aqui. O diferente é feito assim, com um ponto de exclamação. Por razões históricas mesmo. 4 não é diferente de 4, então ele não funcionou. 4 é diferente de 5, ele funciona. Uma outra opção que você tem é usar o igual e usar uma palavra reservada chamada not. O not, ele nega, ele faz o inverso do resultado da comparação. Então, 4 é igual a 5? Não, isso aqui é falso. Mas o not pega o falso e transforma em verdadeiro. E aí funciona o 3. Então o not ele faz o contrário. Se eu colocar 5, 5 igual a 5 é verdadeiro. Porém, eu estou falando not, então ele não funciona. Eu vou mudar esse 3 aqui e vou colocar verdadeiro. Que daí fica claro, né? Que quando funciona aparece verdadeiro. Se eu tirar o not aqui. Certo. Além disso, nós temos a palavra and e a palavra or, que significam e ou. Então, se você quiser que 5 seja igual a 5 e 5 seja menor que 9, né? E der run, verdadeiro, porque 5 é igual a 5 e 5 é menor que 9. Porém, se qualquer um desses aqui for falso, então vou colocar diferente aqui, não funciona. Como tem um e aqui, eu preciso que as duas partes sejam verdadeiras. Isso você pode colocar outros também. E, 6, diferente de 7, sei lá, e assim por diante. E tem, é claro, o ou, que é o or. Então, se 5 for diferente de 5 ou 3 for menor que 4, a gente sabe que 5 não é diferente de 5, é igual, então isso aqui é falso. Mas 3 é menor que 4. E como tem um ou aqui, ele funciona. É isso. Lembrando que tudo isso pode funcionar com variáveis. Então, var num 5, num 3, sei lá. Igual a gente fez na aula passada. Num 2. Se eu colocar aqui, num 2, diferente de num 3, já dá verdadeiro já e vai funcionar. Verdadeiro. Então, você pode colocar variáveis aqui e também pode colocar funções inteiras. Eu, infelizmente, deletei a função de divisão, mas vamos pegar aqui uma função chamada verdadeiro. No caso dessa função, tudo que ela vai fazer vai ser retornar true. True, que é verdadeiro. Então, se verdadeiro, ele vai printar a variável. Ah, tá. O erro que eu cometi aqui é que ele é uma função, então eu preciso fazer uma chamada de função. E para fazer isso, você usa o nome e parênteses. Ou seja, você pode usar funções aqui na comparação. Deixa eu deletar. Os últimos vídeos tiveram bastante conteúdo, principalmente se você for completamente iniciante, né? Então, o próximo vídeo nós vamos tentar colocar em prática esses conteúdos para fixar e ver eles funcionando numa situação mais real. Vai ser um vídeo em que nós vamos fazer um projeto. Então, o próximo vídeo vai ser Code Along, né? Programe junto, para você ir programando junto com o vídeo e ter um projetinho legal no final. É isso. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo o mais breve possível. Se inscreve no canal para ver mais vídeos dessa série e outros vídeos de Godot e desenvolvimento de jogos também. Dá um joinha se você gostou. Até a próxima. Tchau!